que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né, internet, coisas desse tipo. A todos, a paz do Senhor Jesus. Nós hoje vamos dar continuidade, entrando no capítulo de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Amém. Então vamos ler o capítulo 12. Capítulo 12 de Atos. Tá? Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-os a 4 escoltas e 4 soldados, cada um para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. E, em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem.
No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai querido, nesta hora nós oramos a Ti, pedindo toda a assistência do Teu Santo Espírito nesta escola bíblica dominical, que aquilo que tiver que ser falado, ser dito, ó Deus, ser plantado no nosso coração, porque a Tua palavra, ela é vida, vida eterna, vida para nós, ó Deus, que assim seja, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos abençoa, oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O que é que nós agora começamos a ver? Esse capítulo 12 é bem interessante, como todos, porque eu queria que a gente fosse no finalzinho do 11, a gente leu o 12, fosse no finalzinho do 11, só para relembrar quais foram os últimos atos praticados no capítulo 11. Amém? Nós estamos lendo o 12. Aí, o que é que diz os dois últimos versículos do 11? Diz assim, no 29 e 30, são os dois últimos versículos do capítulo 11. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Bem? Então, o finalzinho do 11, ele vai dizer isso, que esses irmãos, nós sabemos, da última aula, estavam em Antioquia. E o profeta Ágabo chegou lá e disse, então, sobre a fome que haveria sobre aquele período, né, onde Cláudio era o imperador, Roma, e os irmãos, né, receberam como do Senhor, que Ágabo era de fato um profeta lá em Jerusalém, ele veio até Cesareia, fizeram então, né, certamente uma logística, marcaram algum dia para levar, tendo como responsáveis Barnabé e Saulo, esta oferta aos irmãos pobres de Jerusalém, né, que eles seriam os mais prejudicados. Os mais pobres seriam os mais prejudicados. Os irmãos tinham essa noção, tá? Por que que a gente está falando isso? Porque o final do capítulo 12 é a volta deles. E o meio do capítulo 12 não é sobre eles. Entenderam? Então, eles saíram daqui, do final do 11. Agora, vamos para o final do 12, que foi o que a gente leu? Nós não lemos o 12? Nós lemos o 12. O final do 11, o que está dito? Barnabé e Saulo saíram de Antioquia, foram para Jerusalém levar a oferta coletada lá para os irmãos pobres de Jerusalém, em função da fome que viria, e que de fato veio. Não é isso? Aí o capítulo 12, né, ele vai começar falando do rei Herodes. Há uma mudança de texto. Mas esse final do capítulo 11, ele não é esquecido. Quando termina aqui, no finalzinho do 12, no 25, o último versículo, o que é que diz? Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, que missão? A missão do final do 11. Tá certo? Voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Compreenderam? Eles foram, no final do 11, pegaram a oferta de Antioquia, foram para Jerusalém. Aí o 12 vai começar falando do rei Herodes, e como nós lemos, o rei Herodes mandou matar Tiago e prender Pedro, correto? E esses dois nomes não são citados, Barnabé e Saulo. Depois disso tudo, mostra a volta dos dois e trazendo mais um, João, cognominado Marcos. Não é? Então é importante esse fecho para você entender o seguinte, Lucas, como escritor, ele dá uma parada nisso aqui, não é? Nós vamos ver que a conclusão é muito bonita. O versículo, por exemplo, 24,
apesar de acontecido tudo aquilo, a morte de Tiago, a prisão de Pedro, o que acontecia com 24? A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E mais, aqueles varões que foram lá em Jerusalém voltaram e ainda trouxeram mais um. Entendeu? Nós vamos estudar o meio. Mas é só para dizer, todos esses obstáculos que acontecem, eles passam. A palavra continua, a obra de Deus continua. Tá? Então, quase que eu comecei pela conclusão. Mas, né? Mas é para os irmãos entenderem, tá? Quase que nós começamos pela conclusão, mas a conclusão vai ser essa mesmo, e já é essa. Aconteceu um monte de coisa, vai morrer um monte de gente aqui. Vai morrer um monte de gente. Aí a gente acha, e agora, meu Deus do céu? Agora a palavra cresce, se multiplica grandemente. Bom, mas está matando, né? Então, fica atento. Teve gente trabalhando, saindo de uma cidade para outra, para ajudar os necessitados, por causa da fome que viria, e veio o imperador Cláudio, que substitui Calígula, lá em Roma, e agora eles voltam, trazendo João Marcos, e antes de dizer isso, Lucas vai dizer, a palavra cresce e se multiplica. Enquanto isso tudo está acontecendo, muita gente achando que é o fim, né? A palavra crescendo e se multiplicando. Amém? Então, a gente já até começou pela conclusão, não tem problema. Mas a palavra diz que o seguinte, por aquele tempo, que tempo, irmãos? Que tempo? Esse tempo que a gente viu foi lá em Antioquia, que chegou muita gente, que a palavra agora estava se multiplicando para os gentios. Cornélio, no capítulo 10, né, converteu-se ele e toda a sua família lá em Cesareia. Vimos que irmãos de Chipre, de Antioquia, da Fenícia, vieram para lá. Os apóstolos mandaram de Jerusalém Barnabé para dar vai checar o que está acontecendo em Antioquia. E Antioquia, retomando aqui, era a terceira cidade do Império Romano, nós falamos, era Roma a primeira, Alexandria a segunda e Antioquia a terceira. Né? Tá? Então, esses reis que dominavam, alguns chamavam reis, outros governadores, existia toda igual no exército, uma graduação, só um minuto, uma graduação até chegar o imperador, né? Até chegar o imperador. A irmã Miriam acho que quer falar para falar microfone. Microfone, do zero ao começo. Ligar microfone. Paz, Senhor. Eu quero anotar a sequência das cidades que o irmão falou, porque eu gosto de anotar para depois eu reler e entender. Em termos não peguei que o senhor estava falando das cidades. Do tamanho das três... tá. Cidades. Roma, do Império Romano, nessa época. Alexandria, a segunda, lá no Egito. E Antioquia, que ficava na Síria. A terceira, tá? Antioquia tinha em torno de 500 mil habitantes, meio milhão de habitantes, tá? Essas cidades, Antioquia, Cesareia, dependendo da região, era onde ficava era a Brasília de cada região, vamos dizer assim, os poderes, os tribunais, né? Os reis, eles ficavam lá. Não era na Judéia, assim, não era em Jerusalém, eles iam lá, porque eles queriam ver como estava o povo, mas tá? Tinham suas fortalezas, mas essas cidades, por isso que elas são tão faladas no livro de Atos. Vocês vão ver, tirando Jerusalém, que é na Bíblia toda falada, né? Vocês vão ver que no livro de Atos fala-se muito em Cesareia e Antioquia. Cesareia e Antioquia, Cesareia e Antioquia. Fala muito essas cidades, porque eram onde ficava quem tinha o poder para governar todas aquelas regiões que o imperador tinha dado àquele rei, àquela pessoa de confiança para administrar. Amém? Conseguiu copiar, irmã? Nada. Então, a palavra, então, quando diz assim, olha, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja. O que é que a gente vê de novo aqui, irmãos? A igreja, ela foi, aqui no Atos, né? Ela foi, primeiramente, perseguida
pelos judeus. E o Sinédrio era gente de dentro, né? Os judeus, irmãos em termos judeus, mas por entender que um grupo seguia a Jesus Cristo Nazareno, uma seita que eles chamam o caminho, eles perseguiam. Então havia esse tipo de perseguição. Depois a palavra vai para gentios, e aí o próprio vaso usado por Deus, que foi Pedro, ele tem que, vamos dizer assim, fazer um relato para se justificar, mas aí perante os irmãos. Aí não é uma perseguição, perante os irmãos. Mas agora o que é que a gente vê de novo? O que a gente vê de novidade é que a perseguição agora vem de um homem que nada tem a ver com o sinédrio, com o sistema religioso. Embora ele fosse conhecedor, e alguns comentaristas dizem que ele era até praticante, nós vamos entender por quê, de muitas práticas judaicas, esse Herodes aqui, tá? Mas é a primeira narrativa que vem na era dos Atos dos Apóstolos, entenda isso muito bem, de alguém extra-sinédrio. Já não é, vamos dizer, picuinha religiosa. Ah, não, vocês estão mudando os costumes, os nossos costumes, como Saulo fez, por zelo, mas era um animal atroz. A gente viu aqui, trouxe no comentário da época, até comparado a essas feras selvagens que devastam plantações, né, por alguns comentaristas. Agora a parte de um homem chamado Herodes. Aí, sobre Herodes, nós não vamos nos deter muito, apenas para dar uma explicação que é um EBD, a Bíblia está cheia de Herodes. Tem muitos Herodes, mas eles não são os mesmos, tá? São nomes. E segundo os comentaristas, não seria um título. No caso de Herodes, não seria título. O que é título? Título é, por exemplo, Candace, rainha dos etíopes. César, Império Romano, isso é um título. Não é o nome dela. Né? Existiam várias Candaces, aquela era a Candace da vez lá. Existiam vários Césares, mas cada César tinha um nome. Tibério César, Júlio César, Cláudio César, em homenagem ao Júlio César. No caso de Herodes, era nome mesmo, segundo os estudiosos da palavra, não era um título. Então ele dava um nome e um sobrenome diferente, tá? Então esse Herodes aqui, de acordo com os estudiosos, é o neto do Herodes da época que o Senhor Jesus nasceu. Amém? Esse Herodes aqui é conhecido como Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Esse aqui, tá? Dona Mira gosta de anotar, anota aí, tá? Esse Herodes aqui era o Herodes Agripa I. Então ele era neto daquele Herodes da época que mandou matar todos os meninos, 2 anos, porque ele se sentiu ameaçado. Nasceu o rei dos judeus. Esse camarada vai tomar o meu reino. Mata tudo que é menino, que não vou deixar ele crescer. Né? Mas a profecia se cumpriu: do Egito chamei o meu filho. Né? Que quer dizer o quê? O Senhor aparece sonho para José, só vai lá para o Egito, até quando for a hora de voltar, a gente te avisa. A irmã Luana tem um comentário, uma palavra, à vontade. Esse Herodes seria o que matou João Batista? Não. Não. João Batista é o primeiro que você falou. Também não. Também não? Entre esses dois tem um Herodes Antipas. Por isso que eu falei, a Bíblia está cheia de Herodes. Tem um estudo só sobre os Herodes. O primeiro Herodes, ele nasceu lá no ano 40 em Varada antes de Cristo, que é o Herodes o Grande. Esses homens, irmãos, eles eram sanguinários, eles eram muito maus. E outras coisas, a vida desses homens era uma desgraça. Eles faziam mal e, ao mesmo tempo, recebiam muito mal. Eles eram doentes, eles eram atormentados. A história dos Herodes é uma tristeza. É uma tristeza, tá? Porque o Herodes, da época do Senhor Jesus, o Grande, ele morreu logo um pouquinho depois. No ano, se eu não me engano, 4 depois de Cristo. A maioria dos estudiosos dizem isso. Mas depois vem o Herodes Antipas.
Só que, imagina, esse Herodes o Grande, por isso que eu não queria tomar muito tempo nisso, só para identificar o Herodes. Esse Herodes o Grande, ele tinha por volta de 10 esposas. 10 esposas. E esse Herodes daqui, ele é filho de um homem, se eu não me engano, chamado Aristóbulo, que é filho de Herodes com uma mulher de origem dos macabeus / samaritanos. É confuso. E o Herodes era tão mau que ele mandou decepar o Aristóbulo, filho dele mesmo. Era assim, nasceu, não gostei muito, você mata. Só que o neto já tinha nascido. Deixa o neto vivo. Uma camarada chegou aqui. É tudo assim. Vocês viram como é que esse aqui morre? Na leitura? Amado, já falei para você, esses homens, ele tem um final triste. Final e vida triste. E por isso que eu comecei praticamente pela conclusão. A igreja continua. A igreja continua e feliz, trabalhando para o Senhor. Agora, esses Herodes aí, tudo, entendeu? Tem Herodes Filipe, Herodes Antipas, que provavelmente foi o que decepou João Batista. Aquilo era uma confusão intrafamiliar, você não tem ideia. Eu não sei quem que é filho, é tudo parentesco. João vai lá, olha, esse aí é a esposa do teu irmão. Entendeu? É confuso. É confuso. Está parecendo, tem uma reportagem bem recente de um rapaz na África, anunciou na África, que parece que tem 101 esposas. E aí ele tem não sei quantos filhos e netos. Ele falou que só sabe o nome do primeiro filho e do último, o mais recente, porque não dá para decorar o nome dos filhos. E ele disse que parou, que se arrepende de toda essa quantidade de esposa e filha, porque as condições de vida são difíceis. Então, um carrega água, o outro vai cortar lenha, mas ele não sabe bem quem é quem. Ele está passando por um filho dele, ele nem sabe que é filho dele. Entendeu? Mas isso é recente, você está vivo, o cidadão aí. Agora ele se deu uma acalmada, está entre 50 e 60 anos. Entendeu? Ele pode procurar coisa recente, mas ele lá era assim. Tá? Então, o que acontece? Falam que esse Herodes Agripa tinha alguma coisa do sangue judaico, entre aspas, ou minimamente de samaritanos e macabeus. Tá? Vocês vão ver outra característica desse homem. Ele não governava, melhor dizendo, inicialmente, Judéia e Samaria. Ele governava outra parte, Tiro, Sidom, tanto é que eles vão falar que o pessoal de lá não estava gostando dele. Mas como ele ajudou Calígula, um ajudante assim do Calígula, e ajudou o Cláudio a assumir o poder, Cláudio estendeu, isso é no próprio Russell Shedd vai falar isso, Cláudio estendeu as áreas sobre o seu domínio, colocando Judéia e Samaria também debaixo da responsabilidade dele. Então ele ficou com um pedaço de terra muito grande. Como ele conhecia bem a cultura judaica, e segundo é tudo especulação, os próprios comentaristas falam, segundo tradição, ou segundo Flávio Joséfo, que também diz que aparentemente era assim, não se sabe, os judeus gostavam dele para ter aquela política de boa vizinhança, deixando participar de várias coisas que legalmente não poderia ou não deveria, né? Mas ele participava, entrava no templo, disse até que deu-se em alguma ocasião trechos de rolo do livro, né? Da Torá para ele ler. Mas isso tudo nós estamos falando, comentários em que os próprios comentaristas falam, são fatos históricos, mas que se aproxima muito do que a Bíblia está mostrando, como ele gostava de agradar os judeus, porque havia uma espécie de reciprocidade. Então ele agradava os judeus. E tudo que ele fizesse, que via em que os judeus gostavam, ele falou, pô, esse é o caminho, porque eu não quero confusão aqui, porque toda confusão nasce num pequeno território, se expande para um maior, quando você vê, chega em Roma. O camarada de Roma falou, tira ele e bota outro. Porque qual é mais fácil? Tirar a população toda dali ou tirar aquele camarada que está governando? Tira o que está governando. Tá? Então, isso que aconteceu. Vamos pular desse tal de Herodes? É só história triste, irmãos. É só história triste. Esses Herodes
Mas esse tá é o Agripa I. Vai aparecer de novo, lá para o capítulo 26. Aí já é o Agripa II, que é filho desse. Tá? Só que a Bíblia não fala, fala assim, só Herodes. Às vezes fala o nome Agripa. É o Herodes Agripa. Tá? Então eles duraram uns bons tempos por aquelas regiões da Palestina. O pastor quer falar? Não? O pastor fez assim. Tá? Eles duraram um bom tempo, antes de Cristo até um bom período no livro de Atos. Depois eles sumiram, mas a vida era uma vida desgraçada. Era uma vida ruim, era uma vida, vamos dizer, amaldiçoada, tá? E ainda mais mexendo com a igreja, né? Então, queridos, ele mandou matar, a palavra diz que a perseguição vem. Então, qual é a novidade que nós vemos? A primeira, sim, perseguição vindo de uma pessoa que não é sinédrio, não é o sumo sacerdote que está com raiva, não é Saulo, ainda sem conhecer, é um homem que é rei sobre aquela terra. Vamos falar rei, ele não é o rei de Roma, mas ele é o rei, o governador, que está mandando naquelas áreas ali, que foi que nós falamos, foi acrescida a área que ele já tinha. Ele tinha uma área, por ele ser fiel a Calígula, que foi antes de Cláudio, e Cláudio, eles acrescentaram Judéia e Samaria aos domínios do Herodes Agripa, tá? Que é neto no meio dessa confusão toda. É fácil ser neto, né? Tem 10 mulheres, cada não sei quantos filhos. Alguém é neto dele, meu amiguinho, né? Caiu nele, tanto é, eu já falei, o tal do, acho que Aristóbulo, foi o próprio pai degolou ele. Mas o filho já tinha nascido, aí, tudo bem. A coisa era muito triste, tá? Muito triste. Se for estudar a vida dos Herodes, não vale a pena, não. Matou Tiago, irmão de João. Então está bem claro quem foi o Tiago que morreu, né? Tiago e João, apóstolo. Tá? Quando o Senhor Jesus chama ali, estavam lá consertando a rede do seu pai, né? Zebedeu, vem e segue-me. João e Tiago, apóstolos. Amém? Então, ele não mata João, mas mata o Tiago. Então, aqui também está registrado, se Dona Miriam quiser anotar, é o primeiro apóstolo registrado como mártir. Ah, mas não teve Estevão. Estevão não era apóstolo, né? Isso que eu estou falando. Apóstolo que a Bíblia registra, este é o primeiro. E segundo a grande maioria também de estudiosos, eles não têm como bater o martelo, todos os apóstolos foram mortos, martirizados, à exceção de João na ilha de Patmos, em que alguns dizem, olha, a gente não tem como cravar, mas João pode ter sido também, ao final, decapitado, só que João já tinha entre 90 e 100 anos, na própria ilha de Patmos. Trabalhos forçados, com o pessoal mais novo, jogaram um ancião entre 90 e 100 anos lá, né? Ele não tinha forças para pegar pedra, rocha, aquelas coisas, né? Picareta, tá batendo nas coisas, mas pode ter sido martirizado também, tá? Matou. Aí o que é que ele viu? Isso agradou aos judeus. Então, sabendo que ele mandava naquela área, e era o dia dos ázimos, tá? Eu vou ler aqui esse trecho maior para poder dar uma rápida explicada, que eu estou sempre falando dessas festinhas para vocês. Toda aula fala um pouquinho de Páscoa, Pão Ázimo, Festa das Semanas, Primícia e por aí vai, né? Ele estava em Jerusalém, tá? Mas onde é a sede desse cidadão? Lá para Cesareia. Ele estava em Jerusalém, aqui o Herodes, tá bom? Porque era a área dele também. Vocês vão ver que, rapaz, foi igual a Janete aqui, está caindo de rinite, vai pelos olhos. Hã? Não, aqui tá, vai na mão mesmo, acostumado já. Vamos lá, obrigado, todos. Vocês vão ver aqui, tá, irmãos, que no versículo 19, para a gente entender bem essa coisa, no versículo 19 do 12, vai dizendo assim, e quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Então ele estava na Judéia, e provavelmente em Jerusalém, por causa das festas. Tá? Só que aí, depois que Pedro sai da cadeia, que ele não acha, ele manda justiçar, ele volta para Cesareia, que era a Brasília deles, é de onde eu governo. Tá? Por isso que eu falei.
Então, eram os dias dos asmos. E, havendo prendido, o encerrou na prisão. Pedro, né? Vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. Ou seja, Pedro iria morrer. Mas, como era dia das festas, não era comum se matar. Por isso que falo, a morte do Senhor Jesus, ali foi tudo ilegal, do começo ao fim, né? Julgamento de noite, né? Aquelas coisas, tudo errado. Não, tudo errado. Ali pôde todas as exceções, né? E eram os dias dos asmos. Havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos. Eu estou com 2 versões, 4 grupos de 4, são 16 soldados, tá? Aí as formas como esses quaternos, ou esses soldados se dispunham, aí vai variar de comentarista para comentarista. Uns dizem que ficava um grupo de 4 a cada 3 horas na vigília da noite. As vigílias começava romana. 18 às 21 no nosso horário, 21 à meia-noite, meia-noite às 3 da manhã, 3 da manhã às 6 da manhã. Aí ficaria 4 a cada 3 horas. E outros já dizem, não era bem assim não, era todo mundo acordado, sendo que tinha 2 ao lado dele, preso nas correntes, que estariam junto dos 2, um em cada mão, 2 na porta, 2 em algum lugar. O importante é que, por que ele mandou colocar isso tudo? Porque a história de Pedro já tinha, né, aconteceu há muito tempo, mas tem a história milagrosa que o Sinédrio manda prender Pedro e João, e acontece o milagre dele sair né, o anjo vai lá, e onde é que estão esses homens? Estão no templo pregando. Né? Aí o Herodes aqui, carnal total, acha que é quantidade de soldado que vai limitar o milagre de Deus. Né? Então, ele aumenta aqui para 16. Aumenta aqui para 16. Então, vocês vão vendo que é importante, amados. Isso é uma autoridade com soldados. E a igreja tem uma autoridade, Jesus Cristo, com os seus soldados. Um luta com armas espirituais, não convencionais. O outro luta com armas convencionais, que ele conhece. Porque o homem natural mal conhece das coisas naturais, está escrito. Né? O espiritual discerne tanto um quanto o outro. Mas o natural não, ele vai naquela lógica que o mundo apresentou para ele. E ele pretendia, não vou ficar relendo, mas ele pretendia soltar Pedro depois da Páscoa. Tá? Depois da Páscoa. Então, essa questão de asmos, Páscoa, essas festas todas, eu já falei, quem quiser se inteirar melhor, está lá em Levítico 23, tá? Vem a sequência toda. Levítico, capítulo 23, vai dizer como é que eram essas festas. Essa aqui a gente pode até dar uma passadinha rápida, porque ela é o comecinho das festas. Quem quiser, em Levítico 23, versículo 4, a gente lê só um pedacinho aqui, tá? É do 4 ao 8, tá de bom tamanho. Quem chegar em Levítico 4, como está sem microfone, tem pouca gente falando o texto a meu pedido, só me perguntando, quem quer ler? Microfone. Qualquer um que quiser ler, versículos 4 a 8 do Levítico 23. Amém. Diz assim: estas são, falando da Páscoa, né? Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Amém? Nenhum trabalho servil fareis. Amém? Está estabelecido em Levítico 23. O que é que isso quer dizer, irmãos? A gente viu aqui que a Páscoa ela está inserida dentro dos asmos. São 7 festas, mas as 3 grandes festas que ninguém pode faltar, ela inclui todas, na verdade. Tá?
que é a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, e que não era Pentecostes lá, Pentecostes é grego, né? A festa das semanas, tá? E a festa dos tabernáculos, que era a última festa, tá? Essas três ninguém podia faltar. Só que agregado a essas festas, vinha outras, que é tudo pertinho, então você fica para todas as demais. Então, o que ele está dizendo aqui, que a ocasião em que se prendeu Pedro, estava nesse período aí dos 7 dias de Asmo, tá? Sendo que no 14º dia do mês, que é o mês, dependendo da... Porque o mês tem o mesmo nome, porque mudou, quando foi para a Babilônia, voltou com um nome, voltou com outro, é o mês de Nissim, em algumas versões Nissan, e nas primeiras versões, que é lá onde a gente leu, em Êxodo, vai estar Abib, 14º dia do mês de Abib, mas é tudo o mesmo dia, era a sexta. No dia seguinte era o sábado, era o dia do Pães Asmos, tá? Então, só para situar. Por quê? Porque o leitor, o escritor, subentende que você sabe. Né? Mas a maioria das pessoas não sabe. E era Asmos, e depois da Páscoa, o que é isso? Onde é que é isso? Perdido no tempo do espaço, agora você não está. É essa festa que está lá em Levítico 23. Né? Há mais de 1 milênio. Da época que aconteceu, não é de hoje não. Se for de hoje, há mais de 2 milênios. Há mais de 1 milênio. Isso foi estabelecido. Tá? Situamos, sem entrar em muitos detalhes, mas percebemos que era uma festa solene determinada pelo Senhor. Aí o que Herodes diz? Quando tem essas festas, é igual como foi Pentecostes. Como é que ficou Jerusalém? Apinhada de gente. Sem tumulto. Deixa os peregrinos ir embora. Né? Deixa o pessoal, deixa a coisa melhorar, poder baixar. O destino de Pedro vai ser o mesmo do Tiago. Que eu vi que os judeus gostaram quando o Tiago foi morto à espada. Que, segundo todos os comentaristas, essa expressão morto à espada era decapitado. Queria dizer isso. Tá? Não diz assim, foi decapitado. Diz foi morto à espada, mas esse morto à espada era decapitado. Então, o destino de Pedro era esse. Tá? Aqui também deixa para nós, né? Nós vimos aqui, entendemos a questão das festas, porque está escrito Asmos e Páscoa, tá? Vimos que elas são juntinhas. No 14º dia era Páscoa, à tarde tinha que ser sacrificada, né? Foi assim com o nosso Senhor Jesus, Cordeiro Pascal, sacrificado à tarde, né? Não é por acaso, é cumprimento. Aqui era a sombra, lá era a sombra, em Jesus é a realidade. Né? Cordeiro Pascal, Pedro era guardado, mas agora vem dizendo o seguinte, ó, a igreja fazia contínua oração a Deus. Então a igreja soube que Pedro não ficou um dia só na cadeia. Ele ficou alguns dias na cadeia, tá? E esses alguns dias na cadeia, aparentemente, Pedro não estava em desespero. Pedro dormia, acordava, guardado, devia ter a alimentação dele lá, só que preso com cadeias, com segurança elevada ao quadrado, né? 16 para cuidar do Pedro. Pedro agora já era um homem com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, já não era aquele homem, né, com aquela brabeza toda. Agora ele era um homem, cada vez mais ele vai ficando mais manso e amoroso, o Senhor vai trabalhando na vida dele. E o que nós vemos aqui é que fica registrado para nós, como Deus, ele é soberano e ele quer deixar recados para nós. Aquela pergunta que a resposta não tem na soberania de Deus. Por que Deus preservou Pedro e deixou morrer Tiago? Né? O que muitos falam é o seguinte, ó, o que Deus está querendo mostrar a humanidade de todos. O apóstolo, ele fica tão doente quanto qualquer ovelha. Não existe super apóstolo, super homem. Se o apóstolo tiver que morrer à espada, vai morrer à espada. Se Deus quiser que ele não morra, ele não morre. É só para ninguém idolatrar apóstolo. Ah, ele não era apóstolo? Como é que ele morreu? Talvez já tivesse gente ali achando o seguinte, se for apóstolo, pode chamar, esteja na dificuldade que for, porque eles são os representantes legais de Cristo, aqui são continuidade de Cristo. Né? E não é isso. Não é isso.
Senão o Senhor Jesus não precisaria dizer assim: eis que estou convosco todos os dias, né, até a consumação dos séculos. Porque se o Senhor não estiver, nem apóstolo, nem quem for superior ao apóstolo, seja lá o que for, quiser inventar outro nome, não dá um passo. Sem mim, nada podeis fazer. Tá? Então fica claro para nós. Fica claro para nós. O que esses homens não fazem é negar a fé. Negar a fé. Quase sempre, esses algozes, quando vão fazer isso, eles dão uma oportunidade, que é o que eles mais querem, que é voltar para o seu judaísmo e ser amigo do rei que Roma designou para cá. Né? Certamente, Tiago não deve ter nem respondido. Estou olhando para ele, você está brincando comigo. Né? Então, feito isso, irmãos, nós vimos agora que a igreja orava. Né? A igreja orava continuamente. Tá? Função da igreja. A igreja orava. Ah, mas Tiago morreu. Nós já explicamos. Deus faz o que é igual o rei Davi. O rei Davi, quando peca com Batseba, não é isso? Natã vai e o repreende. Natã deve ter entrado com muito medo ali, porque entrar para falar aquilo para Davi não é fácil, mas foi Deus que mandou. Né? Ele fez, inclusive, uma espécie de algo figurado, assim, uma parábola, havia um homem, né? O próprio Davi, Deus deu sabedoria a Natã. Esse homem é digno de morte, mas esse homem é para o Senhor mesmo. Né? Aí o que é que Davi faz quando a criança nasce? A criança nasce e a criança fica enferma imediatamente. Davi jejua, se veste de pano de saco, de cinza, vai para um lugar lá, fica lá em oração 7 dias, choro, pranto, rei Davi, pela criança. Enquanto os seus homens próximos, né, quem tinha mais proximidade ali ao rei, os seus conselheiros, os profetas, os que trabalhavam com o rei Davi, pessoas de confiança, estão ali fora. Até que, né, isso mostra o seguinte: o salário do pecado é a morte, né? Fica uma lição para nós, né? Porque a criança morreu. Aí Davi não sabia ainda. A criança morreu. Não obstante toda a humilhação de Davi diante do Senhor. Aí Davi entendeu pela presença, né, de todo aquele grupo, com todo mundo provavelmente com um semblante triste. Davi entendeu que a criança era morta. Ele pergunta e eles confirmam. É morta a criança? É morta. Manda preparar um banquete. Ninguém entende, né? Prepara um banquete, melhor vinho, pão, vou tomar um banho, botar o melhor unguento, a melhor roupa. O pessoal fica... Poxa, enquanto a criança estava viva, o senhor estava em humilhação, né? Agora a criança morreu, o senhor não chora. Não, enquanto ela estava viva, eu tinha esperança no Senhor. Agora aprove o Senhor levar. Vida que segue. Errei, pequei com o Senhor preservou minha vida. Louvado seja Deus. Né? Então, a vida que segue, ele não ficou chorando para o resto da vida. Então, a palavra vai dizer esses detalhes. Ó. Melhor roupa, prepara uma mesa para o rei, assim como quem diz, o rei está comemorando a morte da criança. Não. O microfone aqui do pastor. Ainda tem aquela bela frase para quem gosta de negócio de reencarnação, né? Davi diz assim: eu irei a ela, mas ela não virá a mim. Ela não volta mais. Eu vou me encontrar com ela, mas ela não vem mais. Glória a Deus. O irmão tocou num ponto que eu acho muito sensível, né, que é a questão da soberania de Deus. Esse é um pensamento pessoal, né? Eu vejo assim, a minha esposa até costuma dizer um negócio que eu acho interessante. Se você tenta entender Deus, tá, ou você fica maluco, ou você perde a sua fé. É verdade. Né? Então, nessa questão da soberania de Deus, irmãos, não tem outra forma do que aceitar. Tá? Não tem explicação.
né? A gente vai ter orações não respondidas. Davi teve uma. O pessoal acha, mas ele não esquentou a cabeça. Não, ele esquentou tanta cabeça que ele fez o que fez, como o irmão Reginaldo falou aí. E ele ficou pesaroso, mas ele entendeu essa questão do Deus soberano, né? E a gente vai ver outras partes na Bíblia onde você vê Deus agindo dentro da sua soberania, a vontade permissiva de Deus, ou seja, dentro do contexto da soberania dele, Deus faz a sua vontade do jeito que ele achar que tem que fazer. Agora, como é que a gente vai alcançar isso, né? Nós não temos como entender, tá? Não temos como responder e não temos até como aceitar, vamos dizer assim, vai dizer que você aceita de boa? Não, é complicado isso. É na parte da intimidade. Então, quanto mais íntimo nos tornamos de Deus, mais suscetíveis, tá, a essa soberania nos tornamos. Ou seja, nós vamos nos dobrar diante dela. É o que aconteceu com Davi. Porque se você chegar para o Davi e perguntar para ele, Davi, mas e aí, você queria que teu filho morresse? Qual é a resposta dele? Óbvia, não, eu queria que ele vivesse. Então, a vontade de Davi era essa. No entanto, tá, Deus levou a criança. E aquilo, aí ele se levanta, tem essa atitude aí, mas essa atitude está dentro de uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Perfeito. Eu não consigo imaginar nós lidando com a questão da soberania fora da intimidade, percebe? Se você tem intimidade com Deus, quanto maior for a sua intimidade, melhor será a sua reação diante da soberania dele. É isso aí que eu queria colocar. Isso é interessante. Eu andei pensando também nisso esses dias, pastor. Por isso que eu acho que a melhor posição é aquilo que Jesus fala, né? Quem não for como uma criança. Você vê que a criança, ela sabe que todo dia ela acorda, dorme, tem um pai e uma mãe tomando conta. Ela sabe a quem recorrer. Ainda que ela não saiba muitas e muitas coisas. Não é isso? Antes de ser adulta. Ela não sabe muitas e muitas coisas. Mas ela sabe que está segura. Ela crê em tudo que o pai e a mãe disser. Ela crê. Criança. Né? Tanto é que se você não cuidar, né? Se você pula daqui, vamos pular, ela pula da janela da cobertura. O pai e papai que está falando. Né? Então é a confiança. O justo viverá pela fé. E não que não se possa pesquisar, mas não pode ser isso tomar o tempo inteiro do crente, tentando descobrir o que ele nunca vai poder descobrir. Vai gerar mais discussões. Né? Você pode ler sobre o assunto. Amém? Obrigado pelas contribuições, irmãos. Então, a palavra diz que quando foi no dia, então, que Herodes queria, depois da festa, trazer, né, o Pedro, aí do 7 em diante, diz que veio um anjo lá e resplandeceu uma luz na prisão. E olha que os soldados estavam tudo lá, mas só Pedro vai ver isso. E tocando a Pedro no lado, eu peguei versão, pastor, com certeza, que essa palavra lado, por isso que eu falei para você, a primeira vez que eu li a Bíblia, a segunda, tinha um dicionário Aurélio do lado. Eu já sou... Meu amigo, o livro é um negócio assim, tamanho assim, largo. Não é livro igual a esse, não. Quem conheceu o dicionário Aurélio, não é o Auréliozinho de bolso, é um negócio pesado, nem todo mundo dá para... Entendeu? O anjo tocou Pedro na ilharga. É a sua versão, tá vendo? Ilharga. Senhor, o que é ilharga? Dicionário. Lado. O lado. Aí tem variantes. Pode ser aqui da bacia até o ombro, outros até o peitoral. Existe variante. Mas é o lado. Tocou no lado, tá? Ilharga, até a versão dele, a CF. Tá? Mas quer dizer isso, tocar no lado do corpo. Tá? Levanta-te, despertou ele, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos cadeia. Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, seguia e não sabia que era real. Interessante esse modo de libertação, porque isso lembra a saída do Egito.
A saída do Egito, a libertação como Deus usa, é muito interessante. Aqui, Êxodo 12, vamos ver aqui, né? Êxodo 12. Bom, eu queria achar, sinceramente, mas não estou aqui achando. Mas é na instituição da Páscoa que Deus vai falar palavras praticamente desse mesmo sentido, para fazer depressa, para que os lombos estejam cingidos, tá? Os lombos de cada um estivessem cingidos. E aqui, Êxodo 12, 11. Êxodo 12, 11. O que é que tinha acabado de acontecer em Jerusalém em termos de festa? Páscoa. Não é isso? Aí foi o anjo lá, libertou, mandou depressa, cinge-te, com a capa, se arruma, vamos embora. Olha o que está em Êxodo 12, 11. É Deus explicando como vai ser a Páscoa. Assim, pois, o comereis. Comereis o quê? O cordeiro. Os vossos lombos cingidos, vestido. Os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vocês percebem a correlação das coisas? Como é interessante? Vai o anjo lá, cinge-te, ata as tuas sandálias, levanta-te depressa, põe, né? E segue, logo no final da Páscoa. Né? É uma libertação. E Pedro, depois, né, para a gente seguir aqui, ele vai passando, ninguém vê nada. Passa dentro dessa fortaleza que prendia Pedro. E aí ele sai. E o anjo se aparta dele. Ele não vê mais o anjo. E aí ele cai em si e vê que não era uma visão. Foi algo real. E ele chega, então... E ele vai chegar, então, à casa de Maria, mãe de João, que não é o João Tiago, tá? É um João chamado João Marcos. Aquele que nós lemos lá no finalzinho do 12, que Paulo e Barnabé trazem de Jerusalém e levam para Antioquia. E que, segundo a tradição, praticamente em peso, é quem escreveu o Evangelho segundo Marcos. É esse João Marcos aqui, que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Amém? João Marcos. E considerando ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aqui também é outra lição para nós, né? A gente não vai precisar reler, mas a gente viu que a igreja estava no exercício correto. De um lado de lá, como nós falamos, o homem natural, algoz, com seu exército. Do lado de cá, o rei Jesus, com seu exército. E o exército usando as armas certas. Né? Efésios, capítulo 6. Lá, nossas armas espirituais. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, né, do ar, os malignos. E aí ele vai falar da espada do Espírito, preparação, calçado da preparação do Evangelho da Paz, escudo da fé, que foi onde eles deram uma leve vacilada, escudo da fé. Por quê? Porque Pedro vai chegar na porta. E a menina vai ver, a Rod, nós já sabemos, diz que é Pedro, ela nem abriu logo, porque ela ficou tão feliz, queria compartilhar a alegria. Até conjecturar que era o anjo dele, porque os fariseus criam em anjo, os judeus, regra geral, cria. Quem é que não cria? Os saduceus. Nem em anjo, nem em ressurreição. E acharam que era um anjo que protegia ele. Não, isso é um anjo, veio dar alguma notícia triste para a gente. Olha, está para morrer, assim, tal. E eu, não, é o Pedro. Né? Então, aí a fé. Se a gente ora, vem a resposta e a gente não crê, esse é um caso, né? Porque você crê e a resposta não vir é uma coisa. Você crê, a resposta vem, mesmo assim você não crê. Só porque os seus olhos não estão, porque havia uma separação, uma porta.
né? Então, irmãos, mas a igreja, Deus ouviu. O exército do Senhor estava orando, o Senhor ouviu, né? E aí Pedro, todo mundo fez aquele tumulto. Aí Pedro, olha, calma. Ele começou a contar o que aconteceu, acenando com a mão, que se calassem, e começou a contar. E pediu para anunciar isto a Tiago. Que Tiago? Isso. Que Tiago? Que Tiago? Anunciar a Tiago. Vamos lá, o pastor não pode falar. Isso, o meio-irmão do Senhor Jesus, o líder de Jerusalém, que a gente já tinha visto. Por quê? Porque o primeiro Tiago, que era apóstolo, o que aconteceu com ele? Foi morto, foi decapitado. Então, esse aqui é o Tiago, meio-irmão de Jesus, que nós já vimos em outras aulas, lá em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer que ele aparece para Tiago. E foi visto por mais de 500 pessoas, né? Nós já vimos isso? Ele ficou como um dos líderes já da igreja. Aí Pedro pede, olha, anuncia para Tiago, tá? O que está acontecendo, tal, porque agora é uma perseguição, amados, diferente, uma perseguição institucional. Já não é do povo judeu, do sinédrio, das autoridades, daqueles zelosos demais que ficam implorando. Foi iniciativa do rei. O rei viu que agradava aos judeus. O que é que impede que ele continue com essa, né? Ele é o rei daquela região. Foi dada a ele, além das partes que ele já cuidava, Judéia e Samaria. Então é diferente, o perigo agora é diferente, né? É o próprio império contra a gente. Não, pastor, vamos tarde, estamos terminando já. Só para lembrar os irmãos que esta cena da libertação de Pedro até a chegada dele na casa de Maria, né? De Maria, tá? Todos esses milagres que acontecem aqui, tudo é milagre, né? Como é que o cara... Nós estamos falando de soldados romanos, nós não estamos falando de um soldadozinho qualquer. Então, são soldados muito bem preparados, que estavam dentro do seu turno, inclusive já estavam descansados, e, no entanto, a palavra diz que Pedro passou por eles, sem eles perceberem. Os caras estavam do lado de fora da cela, as algemas, os grilhões caem, enfim. Mas o que eu quero dizer é que essa sucessão de milagres até a chegada daqui, tá, mostra claramente como será conosco daqui mais algum tempo. Porque o pessoal, quando fala de grande tribulação, acha que vai ser um período onde nós vamos estar acuados, e nós não vamos estar acuados. É esse que é o ponto. Como eles não estavam acuados aqui. Você vê que, apesar da perseguição que estava sobre eles, morte de Tiago, Herodes perseguindo, e gostei demais da palavra que o irmão falou, que já era uma perseguição institucional, a mesma coisa será nos últimos dias. Uma perseguição institucional, só que a igreja não vai estar acuada. Esse é o ponto. Vai estar muita gente sendo presa, martirizada, mas esperem por milagres maiores do que esses aqui, tá? Porque vai ser uma igreja que vai estar ativa, uma Glória igreja a Deus. em oração, né? Os pastores estão sendo presos, né? Martirizados, mas o resto dos membros está tudo na igreja orando, tá? E aí os milagres estão acontecendo lá, de repente o camarada é solto. Esperem por coisas parecidas, se não maiores do que essas aqui. Amém? Essa contribuição aqui, ó, né? Essa sequência, depois leiam com calma, de detalhes de milagres até a sua saída plena, né? E quem é que vivencia? A igreja. A igreja vivencia. O resto fica sem saber. Vai procurar algum cientista para dar explicação, né? Não, isso é o átomo não sei de onde, que se cruzou com o átomo não sei de quê, deu um clarão, e nessa hora, aí tem a ciência dando as explicações bem bonitinhas, né? E a palavra diz, então, que Herodes mandou justiçar aquele pessoal. Segundo também os comentaristas, esse justiçar seria, eles morreriam no lugar, que a Bíblia não fala assim, e mandou matar. Em todas elas falam alguma expressão no sentido de justiçar, fazer justiça, não é? Mas dizem que
é assim, tanto é que lá acho que foi Filipos, né? No Atos 16, do carcereiro, ele queria suicidar-se exatamente porque ele já sabia a pena dele. Porque os presos fugiram. E aí Paulo disse, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Né? Porque essa era a pena do... Né? E no caso ali não era um carcereiro aqui, era um 16. Então esse justiçar, tá? Era a morte. E ele, então a palavra diz que ele parte da Judéia para Cesareia, tá? Eu falei para vocês, é como se fosse Brasília, a sede. E ele estava irritado com os de Tiro e Sidom, que eram mais para cima, que era a primeira parte do território que ele era governador, rei, e que lhe foi acrescentado, como eu já falei no começo, Judéia e Samaria, conforme diz o Dr. Shedd, justamente por ele ter auxiliado tanto Calígula quanto Cláudio. E eles falaram isso. Vamos ampliar, não vamos dividir, dar para um outro, porque ele tem sido muito útil para o Império. Tá? Esse Herodes aí. Mas o pessoal de Tiro e Sidom diz que obteve amizade de um tal de Blasto, que era camarista do rei, e pediram uma audiência com o rei. Tá? Alguns falam que esse camarista é igual ao mordomo, alguém de muita intimidade, né? Não pode ser aquele pessoal do quarto, porque todo esse pessoal, existia muita morte por traição de reis. Envenenamento, coisas bem... Né? Então, todo esse pessoal que cercava, Neemias era copeiro do rei. Né? Falam que Neemias provava o vinho do rei antes do rei beber. Porque se tivesse envenenado, ele morria. Mas o rei não fazia isso por maldade. Ele era o copeiro e ele sabia de tudo que estava acontecendo. Era uma pessoa de extrema confiança. Tanto é que o rei libera Neemias para ir em Jerusalém, né? No tempo lá apontado, vai voltar de novo. Então, essas pessoas eram muito íntimas do rei, de muita confiança. Alguns, irmão, tudo é sugestão, tá? Tem Flávio Joséfo na história e tal. Alguns dizem que esse pessoal de Tiro e Sidom subornou Blasto, mas eu não vou afirmar isso aqui. Ele é subornado para conseguir uma audiência. Se subornou ou não, não sei. Eu sei que a Bíblia diz que eles conseguiram uma audiência com Herodes. Por quê? Porque as cidades dele se abasteciam do que tinha em Judéia e Samaria. Talvez trigo, alguma commodity dessa, mercadoria de primeira necessidade, coisas de sustento. E aí eles fizeram as pazes. Né? Eles fizeram lá as pazes com o rei, com essa intermediação. Né? O rei tinha esse poder, o poder era muito grande. Inclusive de brecar, olha, não exporta tal alimento que é necessidade básica para os de Tiro e Sidom. Eles estão brigados comigo? Então vamos ver quem é aqui nessa queda de braço. Né? Já com os judeus, não. Por que agradava os judeus? Persegue cristão. Persegue cristão, tá um com o outro. Então, aqui vem a morte, a triste morte, que segundo também alguns dos Herodes do passado, um ou outro, morreu também desse mesmo tipo aqui. Mas que não está registrado na palavra. História, para ficar bem claro. Num dia designado, que ele se vestiu, segundo um livro chamado Antiguidades, de Flávio José, se vestiu de algo prateado, e reluzia o sol, parecia um negócio que chamava atenção, parecia mais um adereço navalesco, uma coisa, aquela luz e tal, e o povo começou a dizer que ele era um Deus, né? Voz de Deus, grande. E isso não deve ter sido por pouco tempo, irmão. Entendemos assim. Não falaram uma vez voz de Deus e voz de homem. Eles clamavam isso. E o problema é que ele assimilou para ele assumiu. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu sou mais do que um homem, eu sou um Deus. Como ele não deu glória a Deus, ou pelo menos não rejeitou, não, menos, eu sou o rei, alguma coisa, o Deus é César, ele assumiu para si essa palavra de Deus que o anjo, né, foi lá e o feriu, né? O anjo do Senhor, e ele foi comido de bichos e expirou. Aqui alguns comentaristas dizem que isso não foi imediato. A ferida, né? É isso que eu ia falar. Se a ferida foi na hora, que eles falam. E alguns 3, 4 dias, aquilo foi apodrecendo, sofreu, né? É isso que os comentaristas falam, né, pastor? Que não foi imediato. A ferida foi na hora. Ele cai ali. Flávio Joséfo,
tá? Que é um historiador, ele Isso. diz que ele mandou fazer uma veste prateada, Prateada, né? tão linda, e aí, com o reflexo do sol, ele ficou reluzente. E aí o povo, vendo aquele efeito, falou, isso aí é um deus, não é um homem. E aí ele se encheu... Ele assumiu, né? Ele assumiu, se postulou como Deus. E aí a Bíblia diz que ele foi ferido, né? Mas o processo dele foi extremamente doloroso, que foi uma ferida no corpo dele, eu só não me lembro qual foi o local. E ela começou a dar bichos, e esses bichos começaram a devorar a carne dele. Foi horrível. Foi uma morte lenta e horrível. Tá? E todos os Herodes eram por aí, tá, irmãos? As coisas... E aí eu peço para ficar de pé, né? E aí só para... O que é que termina? E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Não é por acaso, entendeu? O narrador aqui, no caso Lucas, ele vai dizer da perseguição, mas ele vai dizer, olha, aquilo que foi iniciado continua. Tanto a expansão da palavra, judeus, samaritanos, com muita dificuldade, gentios, e vai continuar, continua crescendo. E aqueles que foram levar as ofertas, voltaram e ainda trouxeram o João Marcos, que é filho de Maria, e que provavelmente, segundo a grande maioria, é o escritor do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Marcos, né? Que é o menor dos evangelhos, né? 16 capítulos. Tá? Então, o que a gente tem que tirar aqui de lição, irmão, são esses paralelismos. Você vai ver uma guerra do lado de lá, que do ponto de vista humano é atroz, é cruel. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver que você estando no exército certo, soldado de Cristo, aconteça o que acontecer, você já sabe o resultado. Né? Você já sabe que vai vencer. É vitória. E vencer não significa que você vai ficar vivo. É corpo. Você pode ter morrido, mas você sabe que vão se encontrar. É sempre assim, vocês vão se encontrar. Quem já morreu no Senhor e o que está vivo no Senhor. Está num corpo só, num só espírito. Tá? Essa é a diferença. Aí aquilo tudo passou. E o Evangelho continuou. Nós estamos aqui, irmãos. Como é que vocês acham que a igreja chegou até agora? Isso é milagre. Se você for pensar, do ponto de vista humano, eu diria assim, cristianismo, vamos supor aí na Wikipédia, uma seita que nasceu com o tal de Jesus Cristo, tal, nos anos 100, 100 e pouco, foi diminuindo, depois do ano 200, nunca mais se ouviu falar nela. Essa é a história que se fosse pela lógica humana. E nós estamos aqui indo para tudo que é planeta. É difícil dizer que alguém não ouviu falar do Senhor Jesus, pode não ter tradução. Realmente, tradução da Bíblia ainda falta, parece uns 3.000 e alguma coisinha, idiomas. Existem muitos idiomas específicos, falados só naquelas regiõezinhas. Tá? E existe todo um trabalho de tradução para aquelas línguas. Primeiro tem que entender a língua local, como é que se traduz, tal, entendeu? Mas, em termos de conhecimento, né, essa que é a lição que fica. O Evangelho continua, quem trabalhou está vendo, e essa morte dele foi logo depois dessa perseguição. Deve ter demorado mais de um ano, essa perseguição. E nós vimos a libertação, a analogia com a Páscoa, com a festa do Senhor, né? Está lá, do mesmo jeito, festa, depressa, de calça, com as vestes, vamos depressa, né? O sangue do Cordeiro na porta, vamos embora, que o anjo não vai passar, mas vocês vão ser feridos. Né? Vamos orar, entregando ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, agradecidos, ó Deus, por este período, nesta manhã, de escola bíblica dominical, em que aprendemos mais e mais de Ti, dos Teus milagres, do Teu amor, da Tua graça, ó Deus, que é derramada sem medida, ó Deus, a Tua multiforme sabedoria, a Tua maneira de agir, nem sempre entendemos, mas afirmamos que é perfeita e correta, Senhor, pela fé. Nos dá um período, um intervalo, ó Deus, abençoado, que retornemos com os nossos corações, ó Deus, como terra com água própria para receber ali a Tua palavra e germinar em nossos corações. Oramos assim, agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor.